Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, sejam bem-vindos. Mais um dia de reflexão. Hoje, dia 30 de julho, onde durante todo esse mês nós estamos refletindo gotas do sangue de Jesus na nossa vida, dia a dia. E hoje vamos refletir 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8, 9 e 10. Iniciemos com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Palavra do Senhor, graças a Deus. A caridade jamais acabará. O amor não acaba. Deus não acaba. Deus é o começo, o meio, o fim de todas as coisas. Tudo aquilo que nós fazemos deve ter como princípio, meio e fim Deus. Exemplo, se nós vivêssemos dessa forma, se tivéssemos sido educados desde pequeno, ou se tivermos essa clareza de vida interior, essa clareza evangélica, que diz respeito ao Evangelho, de respeitar a presença de Deus e de entender que tudo que nós somos, tudo que nós temos, tem como princípio Deus, meio Deus, fim Deus. Se nós tivermos essa clareza de alma, nós vamos, em tudo na nossa vida, respeitar a presença onisciente, onipresente, onipotente de Deus. Porque tudo que nós fazemos e somos, de alguma forma, está em Deus. Até o nosso pecado, as nossas crueldades, as nossas mazelas, nossas maldades, nossas caridades, nossas bondades, nossas virtudes, tudo está em Deus, nada está fora de Deus. Já pensou se a gente começar a entender que eu preciso tratar bem o outro, amar o outro e cuidar do outro, porque essa ação minha, essa atitude minha, tem como princípio, meio e fim o próprio Deus. É o próprio Deus que se beneficia de alguma forma deste bem que está sendo feito ao outro. Quando nós entendermos também que quando a gente fere o outro, machuca o outro, com palavras, com atitudes, às vezes com silêncio, também de alguma forma estamos atingindo a Deus. Queridos irmãos, Deus está em nós. Nós já falamos tanto sobre isso aqui. Deus está em você, está no seu coração. Também está no coração do seu inimigo. De que forma? Na forma de que Ele está em todos os lugares, em todas as consciências. A pessoa, pela graça, pode expulsar Deus da vida dela, mas não quer dizer que Deus virou as costas para ela. É ela que virou as costas para Deus. A mão de Deus, o olhar de Deus ainda alcança qualquer ser humano, até no inferno. Meus irmãos, nós precisamos mudar de vida, porque nós pertencemos à caridade, ao amor. Precisamos, quando eu falo precisamos, estou me incluindo porque é de fato, ter as nossas atitudes carregadas de amor. Aí uma pessoa me perguntou, numa partilha, Elbert, mas a gente tão cansado, tão esgotado com a vida, com o trabalho, tão sufocado com os problemas.
Ô Elbert, como é que a gente vai fazer? É muito difícil. Como é que a gente vai fazer para ter paciência com o outro? Como que a gente vai fazer para amar o outro, para ajudar o outro? Sendo que a gente está precisando e a gente está tão complicado, tão pesado. E deixei a pessoa falar. E depois que ela terminou de falar, eu disse, olha, depois que o bêbado bebeu e entrou dentro do carro, pouco se tem a fazer. Agora, se o cara que bebe, se o alcoólatra, ele bebe, ele sabe que ele não pode dirigir e está indo para uma festa, então ele tem que arrumar meios, já que ele quer beber, ele tem que arrumar um meio de não dirigir. Aí tem Uber, tem táxi, tem outros meios que alguém pode dirigir por ela. E eu continuei a explicação para essa pessoa dizendo assim, nós somos pecadores, cheios de defeito, precisamos trabalhar e tudo, mas a forma com que a gente está conduzindo a nossa vida, tem coisas que a gente pode dar um passo atrás, ver como é que está a nossa vida e nos recolocar. Isso que eu estou fazendo é fácil de fazer fisicamente, mas na vida é um pouco mais elaborado, é um pouco mais complexo. Mas o que nós precisamos aprender é nos autoavaliar. O que está tirando a minha paciência? O que está tirando a minha energia? O que está me esgotando? Qual é o tipo de pensamento que eu estou trazendo? Quais são as filosofias de vida que está me conduzindo? Eu tenho que saber quem eu sou e onde eu estou e conduzido por quem ou pelo quê ou por qual tipo de mentalidade, de conceito, de filosofia, de ideal que está fazendo com que está me impedindo de viver aquilo que a palavra de Deus me propõe. Então vamos lá. Se esse estilo de vida moderno, pós-moderno que nós estamos vivendo, está nos impedindo de viver a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. E aí a gente tem que fazer as escolhas, e a gente tem que reavaliar, e a gente tem que pedir luz e sabedoria ao Espírito Santo para que a gente possa nos recolocar na vida de forma a, em tudo, colocar Deus em primeiro lugar. Coisa difícil, coisa complexa. O amor nunca vai acabar. As profecias vão desaparecer. A ciência vai findar. As profecias são imperfeitas. A ciência é imparcial. Ou seja, as profecias vão acabar porque o dia que Deus voltar, ou que nós irmos até Ele, porque aqui vale a pena a gente refletir sobre uma coisa. Jesus está voltando. Tem 2000 anos que Jesus está voltando, nunca volta. Eu acho que Jesus nunca vai voltar. A gente está falando aí do juízo universal. Mas e o juízo particular? Ou seja, aquele que acontece no dia da nossa morte. Então nós também temos que nos preparar para o dia da nossa morte. Seremos julgados. Então Deus volta no dia da nossa morte. Então a gente pode dizer que tem duas vindas de Jesus, né? A vinda de Jesus na parresia, a definitiva, né? O fim dos tempos, o juízo universal, mas tem também aquele que Jesus volta e fala, vem Elbert, eu te chamo, vamos conversar. É o dia da nossa morte. Esse dia vai vir para todo mundo. E a gente não sabe nem quando, né? Nem como. Meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer é que nós precisamos entender que tudo que a gente é e faz tem como princípio, meio e fim Deus. Um Deus que é caridade, que é amor e que é bondade. Então nossas ações e atitudes devem ser carregadas desses mesmos sentimentos. De amor, de bondade, porque Deus é isso aí. As profecias vão acabar porque o dia que Deus vier, Ele é o fim das profecias, o cumprimento das profecias. A ciência, o dom da ciência, o dom da revelação, a palavra de ciência, ela é imperfeita, porque o dia que nosso Senhor aparecer, vier definitivamente, seja na nossa morte, seja na parrusia, não precise mais, porque toda a verdade virá à tona, não é isso? Tudo que foi feito debaixo dos panos, escondido, será revelado. Por isso São Bernardo Claraval dizia que ele prefere todos os dias examinar-se, prefere todos os dias reconciliar-se com Deus para não ser pego de surpresa naquele dia em que Deus não se calará. Que dia é esse? O dia da nossa morte.
Então, procuremos nos examinar todos os dias. Brigou com alguém que ama, reconhece o seu erro, pede perdão e recomeça. Cometeu pecados, arrependa-se, com uma contrição bem feita, confesse, volte para o Senhor, recomece. A nossa vida deve ser cercada de caridade. Então, desde pequenininho, a gente deveria ter aprendido, mas não aprendemos, mas ainda há tempo, de fazer tudo com muito amor. Deus, Ele é perfeito. Deus está acima das nossas imperfeições e misérias. Deus é caridade pura. Eu já disse aqui, o seu coração é um oceano de amor, de bondade e de caridade. Que Deus seja louvado pela sua vida. Não tenha medo, não desanime, tenha coragem, tenha ânimo, tenha força. Deus te ama, Deus te quer bem. Você é caro para Deus, importante para Deus, precioso para Deus, valioso para Deus. Ele te ama, Ele te quer, Ele te fez, Ele te criou, Ele acredita em você. A sua alma é grande demais. A sua alma foi feita na medida de Deus. Tudo que a gente fizer, vamos aprender a fazer com amor. Até as coisas mais difíceis, mais penosas. Tem gente que não gosta de estudar, então por amor a Deus eu vou estudar. Tem pessoas que não gostam daquele tipo de serviço no trabalho, mas por amor a Deus eu vou fazer. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com aquele parente, com aquele colega de trabalho, com aquele vizinho, mas por amor a Deus nós o faremos. É isto. O mal precisa morrer em nós, a gente não tem que proliferar o mal. O mal, a reclamação, a murmúria, ela tem que acabar em nós. A gente precisa de arrumar meios de ser melhores, baseados não na vaidade, baseados no amor, na caridade. Por isso precisamos de sempre estar em comunhão, em contato com o Senhor. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, caridade perfeita que nunca acabará, nunca cessará. Porque todas as coisas estão no Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus, o Criador de tudo que é visível e invisível. Tira de nós todo medo e medo das coisas e medo do futuro. Tira de nós, Senhor, todo rancor, todo ressentimento, toda mágoa, todo ódio, toda raiva. Dai-nos a humildade para reconhecer quem somos. Dai-nos, Senhor, a humildade para nos colocar debaixo da sua poderosa mão. Dai-nos, Senhor, humildade para reconhecer o nosso lugar e o teu. Converta o nosso coração, santifique a nossa vida, ensina-nos a tudo fazer com amor, por amor, pelo amor. Ajuda-nos, Senhor, reeduca-nos, Senhor. Tantas coisas em nós precisam de mudança. Liberta-nos da ingratidão, liberta-nos do murmúrio, liberta-nos da reclamação, meu Deus. Liberta-nos do medo de morrer. Quantos de nós temos medo de morrer, medo da doença, medo do sofrimento, medo da dor? Senhor, nada disso é evitável. Aliás, todos nós passaremos por isso. A morte é inevitável, vamos morrer. O sofrimento, Senhor, às vezes é evitável, mas aqueles que vêm para provar a nossa fé, dai-nos força, coragem, ânimo, meu Deus, aumenta a nossa fé. E que a gente esteja sempre perto do Senhor, próximo do Senhor, te amando, te servindo, mesmo entre lágrimas, mesmo com o coração triste, mesmo, Senhor, às vezes sofrendo por tribulações e provações, dai-nos força e coragem para não desanimar. Pega nas nossas mãos, Senhor, carrega-nos, abençoa-nos, cura as feridas do nosso coração, enche-nos de amor, liberta a nossa alma para o amor. Tira de nós o rancor, tira de nós esses sentimentos ruins que pesam a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso amor, a nossa vida. E dai-nos um coração que te ame, manso, humilde, santo, puro, orante, vigilante, casto, valente, guerreiro, como é o teu coração. Abençoai meus filhos, os filhos dos meus irmãos. Abençoai minha casa, minha vida, meu matrimônio e o matrimônio, a vida e a casa dos meus irmãos. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Que desça sobre nós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.